No momento com Maria de hoje, desse domingo, nós queremos falar de uma lembrança, de uma tradição da nossa Santa Igreja, que foi colocado no dia 8 de setembro, que passou agora nessa última quinta-feira. Então, no dia 8 de setembro, seguindo uma tradição dos primeiros séculos da Igreja, celebramos a festa da Natividade de Nossa Senhora. Não há, nos textos evangélicos, referência alguma ao nascimento de Maria, por uma razão muito simples. O objetivo que os evangelistas tinham ao escrever o Evangelho era o de nos apresentar Jesus Cristo. Só há referências à Virgem Maria ou a qualquer outra pessoa quando se trata de ressaltar algum fato que diga respeito ao Salvador. E é verdade que a palavra de Deus nos mostra, mesmo que de forma discreta, a presença de Maria Santíssima nos momentos centrais da história da salvação, como a encarnação, a inauguração do ministério de Cristo, a crucificação, o nascimento da Igreja com a vinda do Espírito Santo, e etc. Mas os evangelhos não nos dão informações a respeito da família de Nossa Senhora ou da sua infância, da sua formação, de seu temperamento, até mesmo do seu aspecto físico. Esses detalhes a palavra de Deus não fala, os evangelhos não demonstram isso, como mesmo eu acabei de falar, porque a intenção do evangelista não era destacar as pessoas ao entorno de Cristo, mas o Cristo, a sua mensagem, a sua palavra. Então a Igreja encontra esses dados sobre o nascimento de Maria nos chamados evangelhos apócrifos. E aqui eu quero dizer o seguinte: muitas vezes coloca essa palavra apócrifos dentro da Igreja como se fosse algo maléfico, ou de subversivo, ou algo que deve ser deixado de lado, algo escandaloso ou mentiroso. Não é nada disso, gente. Não é nada disso. A gente tem que, eu sempre coloco, nós precisamos nos informar, às vezes, um pouco melhor e não ir atrás de tudo que se fala. Muito bem, esses evangelhos apócrifos, que não são textos inspirados, eles não são os textos inspirados que nós temos na Bíblia, mas são escritos para recolher tradições orais que circulavam entre o povo. Esses evangelhos apócrifos, eles foram escritos para guardar tudo aquilo que era falado para o povo. Então, ao lado de poucos fatos históricos verdadeiros, tais textos traziam muitas histórias fantasiosas e edificantes para comover os fiéis. Para dar maior autoridade a tais textos escritos a partir do segundo século da era cristã, muitos deles eram divulgados como sendo de autoria de algum apóstolo. Segundo os evangelhos apócrifos, Nossa Senhora teria nascido na cidade de Nazaré, na Galileia, e seus pais se chamavam Joaquim e Ana. Isso está escrito nesses evangelhos, que a Igreja não coloca como inspirados, mas que se utiliza dele como fonte da tradição oral, de que era falado de boca em boca naquela época. Então, aqui a gente até vê, muito falado, inclusive, que muitos desses textos divulgados no segundo século, então a partir do ano 200, já tinham se passado 2 séculos da vida de Jesus, isso aconteceu no século II, então que foram divulgados esses textos, que a Igreja começou a coletar esses textos. Muitos deles eram colocados como sendo de autoria dos apóstolos, outros como de Maria Madalena, ou de outras pessoas que acompanhavam Jesus Cristo na sua época. Não dá para dizer que sim, também não dá para dizer que não. Mas a Igreja soube conservar esses escritos. Então a nossa Igreja ela costuma celebrar o dia do nascimento dos santos,
ela não costuma, né, celebrar, ela não celebra o dia do nascimento dos santos, mas sim o da morte desses santos, né? A gente vê aí os santos, né, da igreja, a gente sempre coloca aqui, né, no programa também, no início do programa, a relação dos textos da igreja, dos santos da igreja, e nunca é lembrada a data de nascimento deles, e sim a data da morte, né? Mas há exceções, né? Então são 3 celebrações distintas que se celebram o nascimento. O de Jesus Cristo, óbvio, né? De São João Batista, né, que ainda no ventre de Isabel manifestou-se diante da proximidade de Maria, que esperava Jesus, e que fora visitar a sua parente. E o da própria Virgem Maria, né, que é lembrado a natividade dela. Então a natividade de Nossa Senhora, ela é celebrada sempre 9 meses depois da celebração da solenidade da Imaculada Conceição, que normalmente é dia 8 de dezembro. Normalmente não, né? É dia 8 de dezembro. Toda a igreja, né? É toda a igreja que faz esse convite. Vinde todas as nações, vinde homens de todas as raças, línguas e idades, de todas as condições. Com alegria, celebremos a natividade da alegria. Que a criação inteira se alegre, festeje e cante a natividade de uma santa mulher, porque ela gerou para o mundo um tesouro imperecível de bondade, e porque por ela o Criador mudou a natureza humana em um estado melhor. Quem falou isso no século VIII foi São João Damasceno. Mais tarde, um famoso sermão feito na festa da Natividade, Padre Antônio Vieira, no século XVII, pergunta: quereis saber quão feliz, quão alto é e quão digno de ser festejado o nascimento de Maria? Ele mesmo responde: vede, para que nasceu? Nasceu para que dela nascesse Deus. Perguntai aos enfermos: para que nasce esta celestial menina? Dir-vos-ão que nasce para a Senhora da Saúde. Perguntai aos pobres, dirão que nasce para a Senhora dos Remédios. Perguntai aos desamparados, dirão que nasce para a Senhora do Amparo. Perguntai aos desconsolados, dirão que nasce para a Senhora da Consolação. Perguntai aos tristes, dirão que nasce para a Senhora dos Prazeres. Perguntai aos desesperados, dirão que nasce para a Senhora da Esperança. Os cegos dirão que nasce para a Senhora da Luz. Os discordes, para a Senhora da Paz. Os desencaminhados, para a Senhora da Guia. Os cativos, para a Senhora do Livramento. Os cercados, para a Senhora da Vitória. Dirão os pleiteantes que nasce para a Senhora do Bom Despacho. Os navegantes, para a Senhora da Boa Viagem. Os temerosos da sua fortuna, para a Senhora do Bom Sucesso. Os desconfiados da vida, para a Senhora da Boa Morte. Os pecadores todos, para a Senhora da Graça. E todos os seus devotos, para a Senhora da Glória. E se todas estas vozes se unirem a uma só voz, dirão que nasce para ser Maria, a mãe de Jesus. A Virgem Maria foi escolhida por Deus antes de todos os séculos para ser a mãe do Messias, a mãe do Filho de Deus, a mãe do Salvador, a estrela que precede o sol. Com seu nascimento, a vinda do Emanuel, do Deus conosco, começava a se concretizar. Por isso, na festa de seu nascimento, a Igreja pede: exulte, ó Deus, a vossa Igreja, pois nos alegramos pelo nascimento de Maria, que foi para o mundo inteiro esperança e aurora de salvação. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O programa continua.